Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais uma vez nos encontrarmos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a palavra de Deus a cada dia, a você que compartilha esses estudos com outras pessoas e também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Nós agradecemos a todos, onde quer que se encontram, não importa o país, não importa o estado que você mora, a cidade, o local que você está ouvindo. O importante é que estamos buscando a nossa comunhão com Deus. Deixe o Espírito Santo falar à sua mente, ao seu coração e que nós procuremos agir de acordo com a vontade de Deus expressa em sua palavra. Agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e breve nós estaremos novamente mandando um alô especial a alguns a cada dia do estudo que iremos fazer. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por este dia de vida, graças te damos por nos permitir termos a oportunidade de uma vez mais, junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento. Nos ajude, Pai, a praticarmos a Tua Palavra em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão enfrentando lutas, problemas, dificuldades, os enfermos, os desempregados, os que estão presos a vícios. A cada um, Pai, que recebam as bênçãos e vitórias nas suas lutas cotidianas. Bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje concluir o estudo desta semana, onde nós estivemos falando sobre os estrangeiros que vivem entre nós e que devem ser amados por nós e serem tratados com justiça. Estrangeiro não é apenas aquele que é de outro país, de outra nacionalidade, ou que é de uma outra raça, uma outra cor. Estrangeiro é todo aquele que não faz parte do nosso círculo familiar, círculo de amizades, do nosso círculo religioso. Essas pessoas a palavra de Deus considera como estrangeiros, porque não estão ali no nosso meio, no nosso dia a dia. E então, como é que nós deveremos tratar essas pessoas? Fazer distinção, menosprezar, não olhar para as suas necessidades, deixá-lo sofrer sozinho, sendo que nós cristãos somos orientados pela palavra de Deus, que nós deveremos ser o próximo daquele que necessita da nossa ajuda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nesta semana falou com cada um de nós através deste estudo. O Espírito Santo nos moveu para que nós estendamos a mão para o necessitado, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva e também que sejamos justos com todos, que nós não sejamos parciais, beneficiando somente aqueles que têm uma elevada posição social, tem um grau de estudo superior. Não, todos nós somos iguais perante Deus. Não existe distinção, porque Deus, Ele amou a todos igualmente, Ele ama a todos igualmente. E Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por todos igualmente. Por isso que somos todos iguais. É claro que nós reconhecemos que uma pessoa é mais culta, tem mais capacidade, tem mais habilidade, claro que nós reconhecemos, mas nós temos que tratá-las igual. O apóstolo Tiago, essa semana nós vimos no estudo, que muitas das vezes chegava alguém na igreja e esse alguém estava bem vestido, bem trajado, com joias. Ele era colocado numa posição de destaque pelos líderes da igreja. Enquanto que entrava no mesmo momento um pobre, era dito para ele, senta ali no chão, fica ali, distinção, isso é fazer acepção de pessoas. E nós não podemos agir dessa maneira. Quando nós começamos o estudo desta semana, o livro de Deuteronômio vem falando aqui
a respeito da circuncisão do coração. Sabemos que o povo de Israel, os hebreus, eles eram distintos das outras nações, porque Deus disse a Abraão que todo macho deveria ser circuncidado ao 8º dia após o nascimento. Se uma pessoa adulta já depois se convertesse ao judaísmo, ele também deveria ser circuncidado. É uma marca que existia no órgão genital masculino. E quando Jesus veio, quando Jesus deu a sua vida por cada ser humano, este ritual, essa necessidade de circuncidar, fazer uma marca no corpo, já deixou de existir. Por quê? Porque hoje nós somos aceitos na família de Deus, nós fazemos parte daqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, quando nós passamos pelo batismo. Esta é a marca hoje dos que fazem parte da família de Deus. Antigamente era a circuncisão na carne, no corpo. Hoje é a circuncisão do coração. Vem falando aqui a palavra de Deus. É claro que a circuncisão do coração não é uma marca que vai fazer no coração como tinha no órgão sexual masculino. Não, é nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, é Deus implantar em nós novamente um novo coração. Por quê? Porque nós somos maus por natureza. Não existe nada bom em nós, mas quando somos transformados pelo poder do Espírito Santo, Ele tira esse coração de pedra que nós temos e coloca simuladamente, figuradamente, um coração de carne, um coração que está pronto a ver e atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. O estudo que fizemos então fala, além dessa circuncisão do coração, fala também sobre a questão do estrangeiro que nós comentamos logo no início. Precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor e que estão necessitados. Esse é um estrangeiro. Quando nós estendemos a mão a uma pessoa que sabemos que ela está passando dificuldades, ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que procura honrar com seus compromissos, mas que o que a pessoa ganha não alcança para cobrir todas as suas necessidades. E então nós vemos, por exemplo, alguém em nossa igreja, tem a sua família, é uma pessoa sincera, uma pessoa fiel, mas a gente vê que ela é uma pessoa necessitada. Às vezes está sempre com a mesma roupa na igreja, não tem condições nem de comprar uma roupa ou um calçado melhor. Os filhos também, a gente vê que eles necessitam de ajuda. E aí é hora de nós deixarmos o Espírito Santo agir e irmos até essa pessoa, a sua família, e ajudá-la, seja com recursos financeiros, seja com cestas básicas, com alimentos, enfim, são várias maneiras. Uma roupa usada que nós temos e que está em boas condições, doar para aquela família. Não doar aquilo que não nos serve mais. Não doar aquilo que nós já estamos querendo jogar fora. Não. É algo que nós temos e que ainda usamos, que está muito bom. É nós, então, repartirmos com aqueles que nos não têm. E também o estudo falou sobre a questão de nós agirmos com justiça. Porque muitas das vezes nós, na nossa ignorância, não é? Mesmo sendo cristãos, nós agimos como os demais que não têm Cristo em sua vida. Nós somos ignorantes com a pessoa que às vezes pega algo emprestado conosco e demora a devolver ou a pagar. E a palavra de Deus, ela nos orienta a agirmos com justiça. Claro que se nós emprestamos, nós queremos a devolução, não é verdade? Mas que sejamos sábios, prudentes em saber entender a necessidade, a situação que a pessoa está passando e, se for o caso de a pessoa não ter condições de nos devolver, que nós possamos, aos poucos, tirar aquilo da mente, esquecer e deixar. Deus, Ele estará vendo a nossa atitude, o nosso coração. A palavra de Deus,
em Amós, no capítulo 5, versos 11 e 12, diz o seguinte: oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, e seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Aqui o profeta Amós está falando para o povo de Israel. Era a atitude deles. Eles oprimiam os pobres. E sabemos que hoje também muitas pessoas cristãs procuram tirar proveito de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, um pobre, um necessitado. Quem sabe contrata a pessoa para trabalhar, fazer um serviço de um dia ou dois e sabe qual é o salário que deveria pagar, mas por ser uma pessoa humilde, simples, ou um pobre, ou está trabalhando por necessidade, paga o mínimo que pode. E isso é pecado. E então, o profeta Amós ele vem dizendo aqui, oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. E também, Deus falando através do profeta Amós diz: pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Como eu disse esta semana, Deus ele contempla todas as coisas, Ele está nos vendo e Ele sabe como é que nós estamos agindo, se estamos agindo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, ou se nós estamos agindo com egoísmo, com injustiça e pensando somente em tirar proveito para nós. Mas como disse aqui o profeta Amós, as pessoas, por agirem dessa maneira, roubando o pobre, vão construir casas bonitas, de pedras, mas não irão morar nela. Vejam o que a palavra de Deus diz. Então de nada adianta nós estarmos morando em casas bonitas, termos muitas coisas boas, mas estarmos oprimindo os pobres, os necessitados. E o profeta Isaías, em Isaías capítulo 3, verso 14, ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Essa é a realidade, irmãos. Que o estudo desta semana tenha nos ajudado a entender a necessidade de praticarmos a palavra de Deus em nossa vida, vivermos os princípios de justiça em nossa vida e que possamos estar sempre colocando Deus em primeiro lugar e o nosso próximo também em segundo lugar, amando-o como nós amamos a nós mesmos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana, estudando a palavra de Deus. Nós iremos voltar na semana que vem, se Deus nos permitir, dando sequência a esta série Verdades em Deuteronômio. E nós vamos falar sobre a nação de Israel, onde a palavra de Deus faz uma pergunta: que nação há tão grande? Que Deus esteja conosco, nos dê um bom dia, um bom final de semana, tenham todos um feliz dia da preparação do Santo Sábado do Senhor. E não nos esqueçamos que Jesus, Ele nos disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.